apostila está como nos encaixarmos na verdade de Deus. Eu até substituí esse tema por um outro tema, que é como entrar dentro do projeto de Deus, tá? Se quiser anotarem aí, anote aí. Como entrar dentro do projeto de Deus, que é a mesma coisa, como se encaixar na verdade de Deus, porque a primeira aula foi a verdade, né? E nós vimos que a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia, não é o que nós pensamos, não é o que a gente achamos, não é o que o padre fala, não é o que o pastor fala, mas é o que a Bíblia diz, amém? Então, como entrar dentro do projeto de Deus? Primeira coisa, eu preciso que vocês entendam uma coisa. A Bíblia diz que o homem pecou. O texto vai dizer que nós deixamos de sermos amigos de Deus, a raça humana está caminhando toda para a condenação eterna. Deus olha do céu para a terra, se compadece da sua criatura e Ele cria um plano de salvação, né? Ele cria um plano de salvação baseado na pessoa do Messias, do Cristo Jesus. Então, existe um plano de salvação, mas para as pessoas poderem serem salvas, elas precisam entrar dentro desse plano de salvação. Então, eu preciso que você entenda que o plano de salvação, imagine que o plano de salvação é um ambiente, imagine que o plano de salvação é um trem, é uma arca que você precisa entrar para ser salvo. Para você entender, esse é o plano de salvação. Existe um plano de salvação para resgatar os perdidos. Só será salvo quem conseguir entrar dentro desse plano. Amém? E vamos começar a aula de hoje pela apostila que diz assim: primeiro, para entrarmos no projeto de Deus, entrar dentro do projeto de salvação de Deus, primeiro precisamos entender uma coisa, que somos todos pecadores. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim: eu não mato, eu não roubo, eu sou um cara tranquilo, eu ajudo pessoas, e ele se acha justo ao ponto de já ser salvo. Só que a Bíblia diz no livro de Isaías que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Trapo de imundícia é uma linguagem que se refere a um absorvente, por exemplo, usado. A nossa justiça diante da justiça de Deus é como se fosse um absorvente usado. Não tem nem como comparar. A nossa justiça diante de Deus não tem serventia nenhuma. É muito distante da nossa justiça para a justiça de Deus. Por mais que você não mate, você não roube, você ajude as pessoas, você não conseguiria comprar a sua salvação, porque salvação, a Bíblia diz que é dom gratuito de Deus. É graça, é favor imerecido, foi o sacrifício de Jesus que produz salvação. Amém? O texto diz em Romanos 3:23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão distantes da presença de Deus, da glória de Deus, porque todos pecaram. Agora pense comigo, se a Bíblia diz no livro de Romanos 3:23, nós acabamos de ler aqui agora, que todos, sem exceção, todos pecaram, logo não existe santo, não existe ninguém santo. Quando você pode até se referir a alguém que é santo, tal, não é uma santidade figurativa. Por exemplo, quando alguém diz: eu estou morrendo de fome, ela não está morrendo de fome, ela está dizendo assim: eu estou com muita fome. Então, não existe ninguém santo. A Bíblia diz que o único que veio aqui não se corrompeu, não conheceu a corrupção desse mundo, foi Jesus Cristo. Então, o texto diz que não existe, que todos pecaram. Se todos pecaram, por isso que nós não acreditamos que existe santo de forma plena. Amém? Não existe santo de forma plena, porque a Bíblia é quem diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, não existe santo. Esse é o primeiro ponto. Todos pecamos, por isso precisamos desse sacrifício de Jesus, precisamos entrar dentro desse plano de salvação para ser salvo. Amém? Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Observação: sabendo agora que somos todos pecadores, a Bíblia diz que temos que submetermos à vontade de Deus, para que assim possamos entrar no projeto de Deus, para não sermos condenados com o mundo. Amém? O mundo vai ser condenado. A única forma de você não ser condenado, das pessoas não serem condenadas, é se conseguir entrar dentro desse projeto de Deus. Olha só que o mundo vai ser condenado. Na carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 1 Coríntios 11:32, diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo vai ser condenado. Quem são os mundos? São as pessoas que vivem nos deleites desse mundo,
faz aquilo que eles querem, ele se deleita nos valores desse mundo, nos desejos desse mundo e não observa a palavra de Deus. Essas pessoas serão condenadas. O mundo vai ser condenado, essas pessoas que vivem nos delitos do mundo também serão condenadas. Uma outra coisa que nós vamos observar nessa palavra, diz assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Deus vai sempre nos repreender. É por isso que na aula do amigo de Deus aqui vai ser normal, às vezes, nós sermos repreendidos pelo Senhor. Você vai ouvir coisas aqui que vai doer, que você não vai gostar de ouvir. Deus vai te repreender, Deus vai mexer com você, vai mexer comigo, Deus vai me repreender. Por que Deus vai nos repreender aqui, durante esse amigo de Deus aqui, que vai estar acontecendo na sua casa? Deus vai nos repreender para que não aconteça o que Ele diz aqui agora, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados, porque a Bíblia fala que Deus açoita quem Ele ama, Deus corrige quem Ele ama. Então nós vamos começar, de agora em diante, de repente vai ter alguns textos bíblicos que vai puxar nossa orelha. A gente vamos ser repreendidos pelo Senhor, para a gente não ser condenado, porque o Evangelho de verdade, ele confronta o ser humano. Amém? Então agora vamos para um outro contexto. Vamos pensar no seguinte: como eu faço para entrar no projeto de Deus? A pergunta é: como eu faço, pastor? Como eu faço, irmão, para entrar nesse plano de salvação, para entrar dentro desse projeto de Deus? Porque se está todo mundo perdido e existe um plano de salvação, como eu faço para entrar dentro dele, para poder ser salvo? Essa que é a pergunta que todo mundo que talvez vale R$1 milhão no programa do Silvio Santos, né? O que eu faço para poder ser salvo? Como eu faço para entrar nesse projeto? Olha só o que a Bíblia diz. Em Atos 3:19, a Bíblia já começa a dar uma receita para você poder entrar dentro desse projeto de salvação. A Bíblia diz: primeiro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim agora os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Agora vamos fazer uma exegese do texto, examinar o texto, e vamos tentar destrinchar ele por parte. A Bíblia diz assim: primeiro, para você entrar no plano de salvação, dentro do projeto de salvação, a primeira coisa é você se arrepender. Arrependei-vos, pois, vírgula, e convertei-vos. Arrepender, todo mundo sabe o que é arrepender. E o que é se converter? Se converter significa mudar de direção. Quando você está tirando uma carta de motorista, normalmente você vai ouvir essa linguagem lá: fazer a conversão para a direita, a conversão para a esquerda. Ou seja, a palavra convenção, se converter, vem de convenção, mudar de direção. Você mentia, vai procurar não mentir mais. Roubava, não rouba mais. E fazia um monte de coisa, você vai mudar de direção. Por isso que você fala, algumas pessoas dizem assim: fulano agora se converteu. Está dizendo assim: esse cara mudou de vida, ele mudou de direção. Antigamente era um cara do mundo, andava com a direção. Agora ele anda na direção de Cristo Jesus. Ele viveu uma convenção na sua vida, ele se converteu, mudou de direção. Então, primeira coisa é se arrepender e depois se converter. Quando você faz isso, já começa a acontecer um milagre na sua vida. Olha só o que diz aqui, vírgula, para que sejam apagados vossos pecados. Quando alguém se arrepende e se converte, os seus pecados são perdoados. Isaías diz sobre isso: que ainda que nossos pecados sejam sujos, volta a ser branco como a neve, e Deus joga no mar do esquecimento. Os nossos pecados são todos perdoados. Aí o texto continua dizendo, vírgula, e venham assim agora os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, que aquele que se arrepende e se converte, já é abençoado, os pecados já são perdoados. E depois disso, já tem uma promessa de Deus para essas pessoas. Se você se arrepender e você se converter, já vai ter uma promessa para a sua vida. A Bíblia diz que os pecados são perdoados, e agora vem um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Você já começa a desfrutar de um novo tempo, um tempo onde a sua alma vai viver um tempo de refrigério. Olha o que o texto diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham agora um novo tempo, um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, quem vive isso, vive um novo tempo, vive um tempo de refrigério na alma. É uma experiência com Deus, é algo que talvez não vamos conseguir explicar com palavras, mas a sua alma vai começar a ser refrigerada pela presença do Senhor. A segunda coisa para uma pessoa entrar dentro do plano de salvação de Deus, a segunda coisa é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida.
né? Olha que aula tremenda, já está ensinando a pessoa já a entregar a vida dela para o Senhor Jesus. Para uma pessoa entrar dentro do plano de salvação de Deus, ela precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Em Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí o texto vai explicar aqui por que é que às vezes nós fazemos aqueles apelos no meio dos cultos. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Por causa desse texto bíblico que diz isso. É por isso que fazemos aquela confissão de fé. Se alguém quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Baseado nesse texto bíblico aqui que diz assim: se a pessoa crer e confessar Jesus como seu Senhor, será salvo. Então, a segunda coisa para uma pessoa entrar dentro do plano de salvação de Deus é confessar Ele como Senhor da vida dele, como Salvador da sua vida. Amém? A terceira coisa, para uma pessoa poder entrar dentro desse plano de salvação, se encaixar nessa verdade de Deus, a terceira coisa está escrito aqui na apostila assim, ó: devemos guardar a palavra do Senhor, e não aquilo que diz a religião, mas sim o que diz a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus está acima da religião, acima de qualquer pensamento de homens. A palavra de Deus é maior que tudo e todos, né? Estamos aqui mais uma vez enfatizando para as pessoas que elas precisam crer na palavra, elas precisam depositar a fé delas na palavra, precisam examinar a Bíblia, porque lembre-se que vocês estão entrando em lares que as pessoas já têm as verdades dela. E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu sempre falo: o amigo de Deus está baseado em algo que Deus colocou no meu coração. O advogado, quando pega uma causa, ele chega, quando ele vai defender alguém, ele chega lá para desconstruir a acusação e construir uma defesa. Então o advogado vai ter que mudar toda a linha de pensamento, todo o júri, e criar uma nova tese. Assim somos nós. Quando entramos nos lares, vamos ter essa responsabilidade. Nós vamos desconstruir toda a tese da acusação e vamos criar uma nova tese. Vamos desconstruir e reconstruir uma nova mente na vida daquela pessoa, uma nova forma de pensar, um novo tempo para a vida dela. Então, devemos guardar a palavra de Deus e não aquilo que diz a religião, mas sim o que diz a Bíblia Sagrada. Não. Terceiro, devemos guardar a palavra de Deus e não aquilo que diz a religião, mas sim o que diz a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus está acima da religião, acima de qualquer pensamento de homens. A palavra é maior que tudo e que todos. É a palavra que nos direciona para onde devemos ir. E sem a palavra, podemos estar levando uma vida totalmente errada, mesmo acreditando que estaríamos plenamente certos. Ou seja, uma pessoa pode estar levando uma vida de condenação eterna, mesmo acreditando que está caminhando para a salvação. Ou seja, sem a Bíblia Sagrada, sem a palavra de Deus, uma pessoa pode estar caminhando para a condenação eterna, acreditando que está salva, que é a tese das pessoas: eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa que eu ajudo as pessoas. Ela tem em mente que a justiça dela salva ela, mas a Bíblia está dizendo outra coisa. A palavra de Deus é que nos direciona para onde devemos ir. Sem a palavra podemos estar levando uma vida totalmente errada, mesmo acreditando que estaremos plenamente certos. Ou seja, uma pessoa pode estar levando uma vida de condenação eterna, mesmo acreditando que está caminhando para a salvação. Por que isso acontece? Isso acontece porque ela está vivendo do jeito dela e não como está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, está vivendo do jeito dela e não do jeito de Deus. Então eu estou aqui de novo enfatizando para as pessoas: olha, gente, não se prenda a sua forma de pensar, eu estou desconstruindo a mente dela. Guarde o que a palavra diz, esqueça o que você pensa, esqueça suas crenças e comece a dar atenção para a palavra de Deus. Olha só, em Romanos 14, 12, diz assim, Provérbios 14, 12, diz assim: há caminhos que aos homens parecem direitos, mas o fim são caminhos da morte. Isso mostra que uma pessoa que acha que está caminhando certinho. Tem pessoas que falam assim: meu, eu tomo minha cervejinha em casa,
né? Tem aqueles até que falam assim, não, eu fumo minha maconhinha, mas de boa, normal. Eles chegam ao extremo de fazer, assim, eu peco, mas não dá nada, é socialmente meu pecado, né? Mas a Bíblia está dizendo, há caminhos que para homens parecem direitos, mas no fim são caminhos de morte. São caminhos de morte. Então, antes de vocês começarem a aula, eu preciso explicar o plano de salvação, que é essa aula de hoje. Imagine que o plano de salvação, para as pessoas entenderem melhor, imagine que o plano de salvação é o trem que está indo para a Barra Funda. Só consegue chegar dentro da Barra Funda pelos trilhos de forma normal quem entrar dentro desse trem. Esse trem é Jesus Cristo. Imagine que esse trem que passa aqui é Jesus Cristo. Para você ser salvo, você precisa pegar esse trem. Para você pegar esse trem daqui, você tem que se locomover até uma estação mais próxima, comprar o bilhete, subir as escadas, descer as escadas e ir para o lado certo. Quando o trem parar, você entrar dentro do vagão, já era. O trem vai te levar até a Barra Funda. Vai ser inevitável. Você vai chegar lá. Assim são as pessoas que entenderam o plano de salvação de Jesus. Se eles entrarem dentro do plano de salvação que é Jesus, Jesus está indo para a Barra Funda, que é o céu. Vamos chegar no céu. Entendeu? Então, quando nós entendemos o plano de salvação, que entramos dentro dele, pode ficar tranquilo e favorável, que o céu é a nossa residência, né? Uma outra coisa que vocês podem falar para as pessoas entender o plano de salvação, foi pregado aqui no último culto do amigo. Imagine que o plano de salvação de Deus continua sendo uma arca. Deus levantou Noé e disse, olha só, vai chover. Mas as pessoas não acreditavam. E Noé dizia para a sua geração, olha, vai chover. E nós somos Noé da nossa geração. Nós estamos dizendo, olha, vai chover. Por quê? Por que nós estamos dizendo que vai chover? Ele está dizendo assim, um dia você vai morrer. Um dia você vai prestar conta a Deus de tudo que foi feito aqui na terra. Então nós somos Noé da nossa geração. E nós estamos dizendo assim, entra na arca, cara. Entra na arca. Que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. E quando veio a chuva, só foi salvo quem entrou dentro da arca. Então todas as pessoas que não ouviram Noé dessa geração, que são vocês, que sou eu, se não ouvir e não entrar na arca, quando vier o dilúvio, que o dilúvio vai chegar, a morte vai chegar, vai ser inevitável na vida de todos os seres humanos. Essa pessoa também não vai sobreviver. Ela também irá viver a morte, a segunda morte, que no caso que é a morte eterna, que é a condenação eterna. Então, para as pessoas poderem entender melhor, lembre-se que essa aula, o objetivo é esse. O plano de salvação é um ambiente. Só será salvo quem entrar ali dentro, tá? Aí vocês vão destrinchar o texto e tal. Vocês também podem usar outros exemplos bíblicos, desde que não fuja da aula, tá? Se vocês chegarem lá a qualquer hora dessa live, Deus direcionar para vocês uma outra mensagem, sem nenhum problema. Podem falar, irmão, hoje eu vou ministrar uma outra aula aqui. Vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui. Podem pregar e vai embora. Depois você volta de novo e faz a aula de novo, tá? Nunca troque uma aula por uma mensagem, mas ministre a mensagem e no outro dia traga a aula de volta. É sempre importante continuar na apostila. Por que eu faço isso? Eu falo isso porque eu não posso oprimir o Espírito Santo de Deus. Às vezes Deus quer que eu fale de uma outra coisa, deixa Deus falar com aquele líder, né? Que seja importante também que o líder decida o que vai ser feito naquele dia também, para que não haja aquele confronto. Também vai ter aquelas pessoas que vão ter dificuldade de seguir a apostila, vai querer começar a pregar só a revelação dele, aí vai mudar a ideia do aprendizado, que é um discipulado de salvação, um plano de salvação que está sendo apresentado para aquela pessoa, amém? Então eu, como líder, eu não vou dizer assim, não, você nunca pode pregar, não pregue, mas nunca esqueça também de guardar o segmento da apostila, que é o plano de salvação. Amém, querido?